Olá, mamãe. Eu sou a doutora Maria Bahia, pediatra, e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é a questão da exposição das crianças às telas. E para isso, hoje eu convidei minha amiga, psicóloga, Dani Rita, para a gente bater um papo a respeito desse assunto. Então, hoje a gente vive um momento dos tablets, celulares, computadores, Netflix, né? Um monte de exposição. E as crianças super expostas desde muito cedo, desde muito novinhas. E recentemente a gente tem visto vários estudos publicados. Teve um estudo agora no Pediatrics de 2016 que mostrou a questão da exposição à luz azul, né? Uma série de coisas que a gente tem visto realmente as crianças sendo muito prejudicadas por essa exposição. Oi, gente, Maria, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra falar com vocês aqui sobre esse tema que é muito importante, especial, né, para as nossas crianças, nossos adolescentes, para o desenvolvimento e a relação das famílias também. Eu acho que toda criança que eu atendo tem alguma questão relacionada às telas. Não só as crianças, como os pais também, né? Os adultos. Muitos pais que dão, que oferecem, né? Que permitem que a criança tenha exposição à tela, eles também se expõem às telas, muito, né? Então eu acho que é como se fosse uma externação, né? Um complemento do que eu já faço. Inclusive, tem muita criança que eu atendo que reclama: meu pai e minha mãe ficam o tempo todo no celular, não me dá atenção, né? Teve uma criança que eu atendi que uma vez ela falou assim pra mim: eu fico invisível quando ele tá com o celular na mão. Imagina, Né? meu Deus. Então, tem essa contrapartida também, tem esse outro lado da moeda, que são as crianças que também reclamam que os pais estão extremamente E expostos. os pais dando exemplos disso, né? Exatamente, exatamente. Porque também, Dani, o que a gente observa é um vício. É um vício. O adulto, a gente também, né? Se a gente não parar para se policiar, a gente está no trânsito olhando mensagem de WhatsApp, né? E a gente vive nesse mundo muito da ansiedade, de respostas rápidas, de não poder esperar, né? Então, assim, a rede social, as redes sociais, as telas, essa tecnologia toda, ela força a gente a ter uma vida ansiosa. E é isso que a gente está ensinando para os filhos e para as crianças, né? A ter uma vida ansiosa também. E a gente dá muito a tela como cala-boca mesmo, né? Como calma, não chora, né? Vai ficar tudo bem. Tem até um vídeo engraçado de um bebê que ela tá com o celular na mão e pra nada, um bebê, literalmente. Aí quando a mãe tira, ela cai, chora, e faz um drama. E aí quando dá de novo o celular, ela volta ao normal, tipo, em segundos, né? Então, pra você ver como como isso é sério. E eu vejo isso, a criança chora um pouquinho para examinar, para ver uma garganta, para ver um ouvido, e a primeira coisa que o pai e a mãe faz é botar um vídeo do YouTube para a criança ver, né? Por outro lado, a gente pode extrapolar, que é também uma forma até de tentar evitar que a criança viva aquela frustração. Eu acho que também termina barrando um pouquinho, né? Porque a criança chora mesmo, Sim. porque não quer ser examinada, chora porque não ganhou o que pediu, né? Sim. Chora porque tá esperando por alguma coisa que é chato esperar, demora muito. As crianças não estão sabendo mais esperar. E isso tem muito a ver com a frustração mesmo, né? Com não saber se frustrar. E a criança muitas vezes não consegue se frustrar porque os pais não conseguem frustrar a criança, né? Exatamente. Então é uma frustração que começa de cima, né? De cada ponta. Então eu não consigo frustrar meu filho, como ele vai aprender a se frustrar? Né? Então, e é isso, nessa história aí da frustração, as telas, as redes sociais, o videogame entra muito forte, porque é exatamente o que barra, é justamente o que dá esse limite, que não é limite nenhum, na verdade, né? Que abre para outros lugares. Interessante, eu que tenho uma filha adolescente, né, Dani? Você quer punir, você quer dar um castigo, tira o eletrônico. Tira o celular. Não é? Hoje em dia. E com criança também se faz muito isso. Do ponto de vista médico, o que a gente observa é aumento da obesidade, né? Que a criança fica ali, às vezes come, chega ao cômodo de almoçar, de tomar café, comendo, ou seja, ela não percebe o próprio prato, ela não percebe que está mastigando, não percebe a quantidade que está comendo, né? Então, obesidade, problemas de hiperatividade, de até agressividade, né? Perda de interesse pelo mundo real,
né? Aquelas crianças que estão ali viciadas, né? Você até referiu, não foi, Dani? A gente estava conversando um pouquinho mais cedo, a questão de levar até confusão com relação ao diagnóstico de autismo nessas crianças que são muito antenadas às telas, né? É porque a criança ela é exposta às telas muito cedo, né? Na primeira infância, muitos bebês são expostos à tela já. E isso acaba atrapalhando o desenvolvimento normal da linguagem, da interação social, que ela se dá justamente nessa fase da primeira infância, dos 6 meses até 1 ano de idade, né? E as crianças estão na tela a partir de 1 mês, 2 meses de vida, muitas vezes. Então imagine como essa tela barra esse aprendizado da criança, de se relacionar com o outro, de experimentar na troca com o outro, no olhar do outro. Eu aprendo a falar, eu aprendo a me comunicar, eu aprendo sobre a vida, né? E aí eu fico diante de uma tela que é extremamente passiva, então eu não tenho relação, né? Por isso que elas ficam quietas, porque é uma relação passiva, onde eu só ouço, onde eu só recebo e eu não preciso fazer nada, tá tudo pronto ali. E isso acaba prejudicando no desenvolvimento, então chegam muitas crianças pequenas, às vezes, com características autísticas, né? Com dificuldade na linguagem, com dificuldade na interação, que é justamente o que traz o autismo, e aí dificulta no diagnóstico, dificulta no... A gente precisa trabalhar com estimulação precoce, e aí a gente começa a trabalhar ensinando a criança a brincar. Tem criança que não sabe brincar, porque ela está o tempo todo exposta à tela. E você sabe mais do que eu, né? É muito estimulante as telas de celular, de computador, de televisão, de videogame. É hiperestimulante por tudo, pela luz, pelo som, pela imagem, exatamente. E aí, às vezes, fica muito fácil para os pais, né? Cômodo para os pais, né? Muitas vezes. A criança está ali, teoricamente, num ambiente seguro, não vai ser assaltado, não vai sofrer nenhum acidente, né? Exatamente. E mal sabe eles, né, o quanto, inclusive, risco, né, Dani? Assim, a gente, falando um pouquinho agora de adolescente, essa coisa da rede social, exposição ao desconhecido também, né? Isso é muito perigoso. De estar se relacionando com pessoas que lá por trás a gente não sabe quais são as intenções, né? Inclusive exposição à sexualidade, né? Às vezes fora do tempo, de uma forma que não é adequada. Né? Em 2016, o Pediatrics, que é a revista da Academia Americana de Pediatria, publicou os efeitos negativos da luz azul nas crianças. Né? A luz azul é essa luz LED que está presente nos tablets, nos celulares, nos computadores. E foi comprovado que ela reduz a produção da melatonina, que é um hormônio que é responsável pela indução do sono. Então essas crianças têm o sono realmente muito prejudicado, uma dificuldade imensa de iniciar o sono e de manter o sono, e inclusive com grandes prejuízos no desempenho escolar também. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Limitar a quantidade de horas que a criança está exposta à luz. Inclusive evitar no período noturno, próximo da hora de dormir, ligar a televisão, ligar o computador, acompanhar o celular, porque isso vai interferir do ponto de vista hormonal mesmo, a indução do sono. Até 6 anos de idade, a criança confunde muito o que é fantasia e o que é realidade, né? Então é preciso a gente ter muito cuidado pelo menos até os 6 anos, de evitar que essa criança esteja em contato com desenhos, nem tanto desenhos, mas filmes, videogames, né, que trazem muitos conteúdos, principalmente de violência, né, conteúdos mais agressivos, que mostram de forma muito realística, né, as pessoas como se fossem de verdade mesmo. E a criança com menos de 6 anos, ela confunde o que é realidade do que é fantasia e traz isso para a própria vida, né? Então ela entende, por exemplo, quando ela vê no videogame uma cena de violência, que aquela cena é normal e que pode ser feita na realidade, né? E aí ela traz isso muitas vezes dentro do consultório, na brincadeira, brincando, e aí ela fala disso, que ela viu no videogame. Outro dia eu perguntei para um menino que eu atendo, de 6 anos, sobre isso, né? E aí eu falei assim, mas isso é só na brincadeira, isso é de mentirinha. E a gente fala isso muito brincando, né? Que brincando é de mentirinha. E aí ele falou, não, é de verdade, no jogo é de verdade, né? Então aí você tem a prova de que realmente eles confundem e que é super perigoso a gente deixar eles expostos por muito tempo, porque eles vão começando a entender que aquilo é a verdade
e aquilo começa a fazer parte dos valores da criança. Inclusive, eu acho que você talvez tenha também experiência em consultório de crianças que têm medo, né? Sim. De algumas coisas, porque Sim. acham que o que está acontecendo, né, no filme, no desenho, no jogo, pode acontecer com elas. Pode também, acontecer, né? exatamente. Aí isso implica numa dificuldade de dormir, né? E é uma criança que começa a ficar mais insegura com tudo, na relação com o outro, porque isso dificulta também a relação com o outro. Uma coisa que eu aprendi, inclusive, com vocês psicólogos, é que às vezes a gente se posicionar. Ah, você faz isso, isso e isso, não queria que você fizesse isso, que você está agindo desse jeito. É muito mais interessante você chegar para a criança e dizer, olha, mamãe não gostou que você agiu dessa forma, porque eu me senti triste, eu me senti... Você se colocar para a criança, mostrar o seu sentimento para a criança também. Né? Eu aprendi, eu acho que é uma técnica que funciona bastante. Né? Porque termina sendo uma fala positiva. Sim. Né? Ao invés de você dizer, ah, você foi feio, você foi mal educado, você foi isso. Né? Você de repente fala, o jeito que você agiu com sua mãe, eu fiquei muito triste porque eu me senti de tal jeito, né? A gente ficou exposto, eu passei vergonha. Né? Então, às vezes, até você mostrar um pouco da sua fragilidade para a criança, às vezes tem um efeito positivo. Sim, né? Melhor do que você condenar, muitas vezes, fazer com que a criança se sinta culpada, né? E a criança que se sente culpada, ela vai piorar o comportamento dela, porque ela vai também querer que você se sinta, né? Então, ela provavelmente vai ter um outro comportamento que é disfuncional e que vai te desagradar o adulto, né? Então é muito legal essa coisa de você trazer a criança para refletir sobre o que é importante para ela também, o que ela tem de consequência naquela atitude que ela tomou, que aquilo teve uma consequência para ela, que também não foi legal para ela porque ela deixou alguém triste, porque ela perdeu uma relação que podia ser construída de uma forma melhor, com mais qualidade, né? E a gente precisa às vezes sair desse lugar mesmo do condenar, do apontar o dedo, do julgar a criança, de criticá-la demais, porque ela começa a se sentir enfraquecida, com a baixa autoestima, se sente culpada porque ela faz tudo errado, porque eu sou feio, né? E aí começa a querer que você também se sinta. Então ela começa a devolver isso para você num comportamento desajustado. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, me siga aqui no canal e não esqueça de ativar as notificações.